Olá, eu sou a Andréia Damian, auditora e consultora do Sistema de Gestão da Certificação de Alimentos. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre sistemas de certificações em indústria de alimentos e embalagens. E qual é o cenário? Então, de 2000 a 2010, nós tivemos com gastos de internações devido a doenças transmitidas por alimentos algo em torno de 280 milhões, ou seja, 46 milhões por ano. Episódios como a carne é fraca, a vaca é louca, entre outros problemas que somente a comunidade que trabalha com alimentos teve acesso, isso fez com que os clientes e os fornecedores buscassem certificações para adequar a qualidade desses produtos. Bom, então com isso surgiram algumas certificações voluntárias, tais como Kosher, Halal, BRC, Global Gap, EcoCert, entre outras certificações que nós já ouvimos falar. Então vamos entender um pouquinho a importância de uma certificação. A certificação numa indústria de alimentos, ela é voluntária. Entretanto, em alguns casos a gente entende que ela passa a ser obrigatória. Em que situações? Quando o meu cliente ele exigir que eu só possa exportar ou vender para esse consumidor caso eu tenha uma certificação. E aí, neste caso, o próprio cliente ele vai te indicar qual é a certificação que ele gostaria que você tivesse. Vamos então falar um pouquinho sobre cada certificação. Lembrando que sempre quem ganha com uma certificação é o consumidor, o cliente e o próprio governo. E sempre uma certificação ela vai estar baseada em requisitos de boas práticas, APPCC, gestão, tudo isso com treinamento para todo o quadro funcional e também a rastreabilidade dos produtos. Vamos então conhecer um pouco agora sobre algumas certificações bastante faladas no mundo de alimentos. Certificação Kosher. Então ela contempla normas específicas que regem a dieta judaica, ortodoxa. Toda a base dela está no Torá. E os produtos consumidos são produtos consumidos por muçulmanos, por adventistas, vegetarianos e por pessoas alérgicas. Então os judeus eles não misturam a carne com o leite. E para isso é necessário provar que as linhas que processam determinado alimento não têm mistura com outro. Então elas devem ser inspecionadas para que essa mistura ela não aconteça de forma alguma. A gente também tem frutas que podem ser certificadas por kosher. E neste caso elas devem ser colhidas por árvores que tenham mais de 3 anos. A carne kosher, ela tem que ter um abate, segundo as leis do Torá, ela tem que ter um abate rápido e sem dor, feito sempre por um profissional treinado para o abate, para que o animal sofra menos, e após o abate, a sangria, ela deve ser esgotada, deve ser feita e esgotado todo o sangue de uma forma bastante particular, ou seja, com lavagem, com adição de sal, entre outros métodos. Então, algumas empresas que a gente tem certificada, na certificação kosher aqui no Brasil, nós temos a Musa, temos a Agropalma, Citrosul, da Fruta, entre outras. Halal. O halal também é para a alimentação de muçulmanos do islamismo, entretanto, a base dele está no Alcorão. Os alimentos permitidos carnes, frutas, vegetais, desde que para o abate tem uma série de regras que tem que seguir conforme a lei islâmica. Então, para o abate dentro do halal, é necessário que os animais tenham o peito voltado, na hora do abate, voltado para a Meca, bem como a linha de produção. E esse abate só pode ser feito por uma pessoa preparada e acompanhada por um muçulmano praticante e que cada abate ele diga em nome do Senhor ou em nome de Deus. Algumas empresas que são certificadas aqui no Brasil em halal, a gente tem a Verus, a gente tem a Sadia e a gente tem a Seara também. Vamos falar um pouquinho sobre a Global Gap. A Global Gap, inicialmente criada na Alemanha e tinha o nome de Eurep Gap. Ou seja, ela atendia a todos os países que fazem parte da Europa. Entretanto, com o passar dos anos, o Brasil quis ter a sua versão da Eurep Gap, então ficou Brasil Gap. O Japão quis ter a sua versão, Japão Gap. E aí decidiu-se então que essa norma passaria a se chamar
Global Gap, para atender todos os países. E ela está baseada nas boas práticas agrícolas. Ela envolve o bem-estar animal, ela envolve boas práticas de fabricação agrícola, ela envolve a saúde e o bem-estar também dos colaboradores, mas principalmente o mais importante é o bem-estar animal. Algumas empresas que são certificadas na Global Gap aqui no Brasil, a Fischer, Tortuga, a Verman, a Bellman e entre outras. Vamos conhecer um pouquinho sobre a ISO 22000. A ISO 22000 ela é específica para a indústria de alimentos e ela está baseada totalmente na segurança dos alimentos, para que a empresa demonstre habilidade em controlar os seus perigos, para que no final eu tenha um produto seguro. A ISO 22000 ela está fundamentada em elementos chaves, que são 4: a gestão do sistema, a PPCC, análise de perigos e pontos críticos de controle, programa de pré-requisitos e a comunicação interativa. Entretanto, a gente verificou ao longo dos anos trabalhando com a 22000 que a parte de pré-requisitos ela falava algo muito subjetivo. Entretanto, foi necessária uma nova norma para que esse programa de pré-requisitos ele ficasse melhor descrito, que é a ISO TS 22002, 1 para alimentos, e a ISO TS 22002, 4 para embalagem de alimentos. E daqui a pouquinho a gente vai ver o que essa certificação acabou gerando junto com a ISO 22000. Ainda falando da 22000, a procura pela 22000 ela foi bastante grande e hoje ela está mais baixa justamente devido à falta do programa de pré-requisitos. Então, hoje as empresas estão buscando mais o esquema de certificação FSSC do que a 22000. Entretanto, a gente ainda tem empresas certificadas no Brasil na 22000. Naturágua, Miolo, Air France, da Fruta, Casa do Pão de Queijo, Betel, Fischer. Esquema de certificação FSSC 22000. Ele contempla então a ISO 22000, mais a ISO TS 22002-1 para alimentos ou a ISO TS 22002-4 para embalagem de alimentos. Então, neste caso, essa certificação, eu preciso ter toda a ISO 22000 implantada, mais a parte do programa de pré-requisitos. E quando eu falo em programa de pré-requisitos, eu estou falando de instalações, layout, potabilidade da água, treinamento, então a capacitação, recursos humanos, a parte de higienizações das instalações, ou seja, toda a parte de BPF, programa de pré-requisitos. Então, aqui no Brasil, a gente tem, tirando 7 estados do Brasil, todos os demais estados nós temos indústrias que estão certificadas na FSSC 22000. Hoje em dia é a certificação muito melhor aceita, mais bem vista a nível de Brasil e mundo. Então a gente vê assim, acaba sendo uma implantação, né, uma certificação obrigatória, porque a gente vê lá o cliente lá de fora dizendo, olha, eu só compro de você se tiver a FSSC. Então isso fez uma revolução nas indústrias de alimentos e nas indústrias de embalagem de alimentos, levando, obviamente, nivelando para o alto e mostrando que essa empresa tem qualidade. Bom, esse era o recado que eu queria dar para vocês hoje, falar um pouquinho sobre as certificações mais usuais aqui no Brasil e no mundo. E quanto à escolha da certificação, aí é como eu falei, cabe o que o seu cliente está solicitando, cabe vocês juntos decidirem a melhor certificação e também específica para o produto em questão. Muito obrigada e até breve!